Olá, sejam então muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Hora do Desporto e hoje temos cá o Daniel connosco. Olá, Daniel, seja muito bem-vindo finalmente, desta vez não foi tanto tempo. É verdade, agora ando-me a apertar bem e tenho comparecido ao trabalho, não ando a faltar. Já estão a pagar o ordenado? Não, ainda não, infelizmente. Quando é que começas a não tratar sei, disso? então, eu pensava que já te estavam a pagar. Tens de começar a tratar disso. Tá bem, vou tentar com as finanças. Dani, hoje vamos falar sobre a primeira parte, ou seja, o primeiro terço do campeonato, até à 11ª jornada, que já terminou, e hoje estamos em dia de pausa para as seleções. Aliás, hoje, dia que sai este episódio, joga-se a Taça de Portugal, é fim de semana de Taça de Portugal, e pausas das seleções, ou seja, o campeonato volta na próxima semana. A seguinte classificação dos primeiros lugares em zona europeia, temos em primeiro lugar o Sporting, em segundo o Porto, em terceiro o Benfica, em quarto o Santa Clara, em quinto o Braga. Exatamente. Diz? Exatamente, é isso mesmo. E depois, na zona de despromoção, temos em 16º o Aroca, em 17º o Nacional e em 18º o Feirense. Portanto, aqui uma zona de despromoção para dois lanternas vermelhas que também não têm tido um bom início de época, apenas uma vitória para o lado dos Algarvios de Faro e duas vitórias, uma a mais que o Feirense tem o Nacional da Madeira. Portanto, e o Aroca igual. Portanto, aqui uma situação muito, muito complicada para estas três equipas e também o Estrela da Amadora ali com um ponto apenas do Nacional e do Aroca. Portanto, temos aqui equipas muito, muito, muito complicadas, mas falamos apenas só de quem está ainda em zona de despromoção. Portanto, está na linguilha de despromoção o Aroca e na zona mesmo de despromoção direta Nacional e Feirense. Vamos começar de baixo para cima hoje. Sim, quer dizer estas três equipas. Assim, O Feirense de Ricardo Velho já foi convocado para a seleção na outra convocatória para a Liga das Nações por Roberto Martínez. Exatamente. Assim, o Feirense, apesar de tudo, tem apenas uma vitória neste campeonato e foi frente ao Estoril. Foi no dia 6 de outubro, foi até bem recentemente. Contudo, não tem demonstrado um bom futebol, como estavas a dizer, e bem, tem um bom guarda-redes, recém-convocado para a Fala-se seleção. na possibilidade de o Ricardo Velho ir para o Benfica. Já é uma possibilidade que já tem havido rumores. Exatamente. Agora, cada vez mais tem se tornado mais forte. Sim, portanto, o Benfica precisa sempre de alguém tem Anatoly Trubin, mas depois precisa sempre de alguém com alguma experiência também no banco, porque é importante. Não é que eu acho que o Benfica, em relação a guarda-redes jovens, tem dois de grande qualidade, Samuel Soares e André Gomes, e acho que André Gomes, quando der o salto, ainda vai ser melhor que Samuel Soares, mas neste momento Samuel Soares está um bocadinho à frente de André Gomes. André Gomes até tem feito uma grande exibição ao serviço do Benfica B, na Liga 2, e pronto, e basicamente... Não foi nenhum atentado de bomba que acabaram de ouvir, foi mesmo alguém que deixou tirar estrondo, alguma por coisa. isso é que eu... Voltando Portanto, então ao Feirense. Exato, o Feirense exatamente. tem apenas uma vitória neste campeonato e assim, o treinador neste momento é José Marreco, se não estou em erro, certo? Consegues-me confirmar aí? Ora, o treinador do Feirense é José Marreco, exatamente. Foi suceder a José Mota. Exato. Assim, não tem conseguido ter boas exibições. A equipa eu acho que já está, neste momento já está um bocado desmotivada, parece-me a mim. Eu já vi um jogo ou dois do Feirense esta época. Assim, apesar de ter um jogador de grande... Não sei se tu viste o gol na última jornada do Feirense, mas foi um grande gol do Alves Baldé. O Alves Baldé, que tem passagem é formado no Sporting, exatamente. Tem um ou outro jogador que se destaca aqui nesta equipa de Faro. Parece que na última jornada foi empatar a Casa Pia, a Rio Maior. Exatamente. Tem aqui um ou outro jogador que se destaca. Alves Baldé é um deles, tem feito até uma boa temporada. Como tinhas falado e bem, Ricardo Velho acho que é a figura aqui nesta equipa do Feirense que se destaca mais. Apesar aqui, pronto, do último lugar, é um guarda-redes seguro, é um guarda-redes que te faz ótimas exibições. Aliás, e contra os Benfica, Sporting, acho que ainda não jogou. O Feirense já jogou contra o Porto este ano? Posso confirmar. Sei que contra o Benfica e o Sporting fez grandes exibições, que eu lembro-me de ver já ambos os jogos. Com o Porto, perdeu 2-1. E com o Porto também, já me estou a lembrar, sim, foi no Dragão.
Esse jogo foi no Dragão, ou seja, sim. o Farense só recebeu o Benfica e o Sporting e vai ao Dragão, é isso mesmo. É isso E mesmo. fez grandes exibições o Ricardo Velho, exatamente. Assim, tem de mudar, esta equipa tem de mudar o chip se quer tentar, se quer A acreditar exatamente na permanência nesta primeira liga. É assim, não é impossível, obviamente ainda só há uma diferença de 3 pontos, ainda falta muito campeonato. Ainda só chegou até à 11ª jornada, são 34, ainda exatamente, falta muito. É não desmotivar. Aqui, pronto, lá está, há 2 equipas neste campeonato que têm 2 jogos a menos, que é o Nacional e o Benfica. Portanto, o Nacional encontra-se aqui nesta zona também com um jogo a menos. Tem 8 pontos, mas ainda falta disputar um jogo contra o Benfica. Portanto, é um jogo complicado. O Benfica tem o favoritismo neste jogo e pode acreditar nos 3 pontos. A equipa que está em 17º, aí estavas a falar que era o Nacional, certo? Porque está com jogamentos. Pronto, aqui no meu aparece-me o Aroca em 17º, portanto isto pode ser algum problema da aplicação. Aqui o Aroca está em 16º e o Nacional pode ser a diferença de golos, exato, ou pode ser o confronto direto. Exatamente. Aqui, mas não faz mal, um ou outro tem os mesmos pontos. Portanto, aqui estás a ver, normalmente está sempre isto, eu costumo ver pelo 0-0, que já encontrei erros, mas isso é normal, não é? Ninguém é perfeito. No Flash Score também já encontrei que está de uma maneira às vezes e depois está de outra maneira no 0-0. Exatamente. E falando agora do Nacional, da equipa Tiago Margarido, que está em 17º. O Nacional fez uma coisa que outra equipa que já lá vamos falar à frente não conseguiu fazer, subiu divisão e não conseguiu. Tal como o Santa Clara, que está em 4º lugar. Era isso que eu ia falar, o Santa Clara que está a fazer a equipa revelação desta época. Sim, até agora. O Vitória na última jornada e foi uma jornada em que opôs os 6 primeiros classificados. Exatamente. O primeiro contra o terceiro, o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro e o quinto contra o sexto, assim é que é. É isso mesmo. E o Nacional fez uma coisa que o Santa Clara está aliás, o Nacional não conseguiu fazer o que o Santa Clara está a fazer. O Nacional que fez uma boa Liga 2 ano passado, até com bom futebol, o Nacional, digamos de passagem. Se vocês se lembram, desculpa, força. Lembras-te que o ano passado houve aquela questão de o Santa Clara não ser o campeão devido ao uso irregular de um jogador? Sim. Mas depois na Secretaria perderam também esse recurso nacional, portanto Santa Clara acabou por ser o campeão da Liga 2. Sim, e o Nacional até que com alguns reforços interessantes para o ataque. Nós temos aqui o Arvin Appiah, de 23 anos, o extremo inglês, que está emprestado do Almeria. Da segunda, exatamente. Temos o Adriano Butzke, que é o espanhol também, que está emprestado do Vitória. Então está aí a ligar. Já passou? Já passou. Este avançado espanhol que está emprestado pelo Vitória. Também foram buscar por empréstimo. Isto é todos os jogadores que estão por empréstimo, porque é sempre difícil o Nacional contratar alguém em definitivo por causa do poder financeiro deles, que não é muito bom. Nigel Thomas, que está emprestado do Viborg, jogador que também passou em 22-23 pelo Passos de Ferreira e fez uma boa temporada nesse ano. Jogador também de muita qualidade. E depois temos um jogador que já passou por Portugal anteriormente, que é o Diego Sousa, que também já foi convocado campeão da Liga das Nações pela seleção. Jogou no Braga, jogou no Marítimo, jogou no Benfica e jogou no Famalicão. Portanto, também jogou no Tondela, Portimonense, portanto tem uma passagem muito forte pela nossa liga. Mas por isso é que eu estou aqui a mexer. Certo. Continuas, desculpa, interrompi-te. Não, sem problema. Depois teve uma passagem aqui no Almeria de Espanha e o Alcorcón, e agora voltou à Primeira Liga para atuar no Nacional da Madeira, mas quando se diz atuar é uma palavra muito forte, porque o jogador ainda só fez um jogo apenas esta época, então... Mas o objetivo era atuar. Exatamente, não tem conseguido ter o espaço que realmente quereria. Depois também temos jogadores como Bruno Costa, que era um jogador que teve no Porto, Vizela também recentemente. Bruno Costa, que é uma das caras conhecidas da primeira divisão portuguesa. Ele que teve uma passagem só por França, sim, ali pelo Valenciennes. Portanto, o ano passado, aliás, quando esteve meia época no depois de ir do Porto por empréstimo, por compra, e depois é que deve ter vindo também por compra para o Vizela. E exatamente, agora sim no Nacional. Também temos André Sousa, um médio com muita experiência, 34 anos, que talvez onde tenha feito as melhores temporadas foi ao serviço do Belenenses. Jogador também com muita experiência na primeira divisão, jogou também no Académico Viseu, no Beira-Mar, Sporting da Covilhã, depois mais recentemente a passar pela Liga 2, pelo Vila Franquense e agora pelo Nacional da Madeira, e jogador também importante no meio campo.
Portanto, apesar de alguns reforços interessantes da parte do Nacional, não têm conseguido demonstrar um bom futebol. Lá está, tem uns jogo a menos, mas é um jogo que vai ser sempre complicado porque é contra o Benfica, portanto não há grandes chances. Claro que há sempre surpresas, mas não há exatamente, não há grandes chances do Nacional garantir os 3 pontos com esse jogo que tem a menos. E agora o Arouca. Temos o Arouca, que surpreendentemente é uma equipa que me está a surpreender pela negativa. Lá está. O Arouca, que o ano passado até fez uma boa época. Exatamente, o Arouca, que nas últimas épocas até tem feito umas boas épocas e tem jogadores até bastante interessantes. Esta época foram buscar o Henrique Araújo emprestado ao Benfica, jogador que já leva 3 golos em 9 jogos. Tem também o Ivo Rodrigues, que estava a jogar na Arábia Saudita, também recentemente com passagem pelo Famalicão, mas estava na Arábia Saudita. Também temos jogadores interessantes como Pablo González, o espanhol, que era do Valência, pertencia ao Valência. Temos o Oriol Busquets, que já cá está há 3 anos, mas é jogador formado é da base do Barcelona. E este guarda-redes alemão que chegou agora também proveniente do Viborg. Desculpa, não nos podemos esquecer do sérvio do Popkovic, do Boris Popkovic, sim, formado no sim. Mónaco e que teve passagens pelo Cercle Bruges. Também. É uma das grandes equipas, é um dos grandes da Bélgica. Sim, depois também temos Alex Pinto, que chegou, que era do Gil Vicente, o defesa direito, que joga com o irmão do Ricardo Gaio, Tiago Gaio. Assim, o Arouca, a época passada, pronto, lá está, era o que tu estavas a dizer, fez uma boa época, agora comandado muito recentemente pelo Vasco Seabra, que se tornou treinador a 29 de outubro, a substituir o espanhol Gonzalo Garcia. E portanto esperemos que a partir de agora o Vasco consiga aqui pegar na equipa, o Vasco, mas não é o que grava connosco, é o Vasco Seabra, consiga aqui pegar na equipa do Arouca e que os basicamente tire desta zona de desqualificação ou zona de rebaixamento, despromoção, exatamente. Atenção, no 0-0 está o Arouca na zona de despromoção, mas é na zona em que joga play-off contra o terceiro classificado da Liga 2. Exatamente. Portanto, neste momento não sei quem é, porque não tenho aqui aberto a Liga 2, consegues aí ver quem é que está na zona na terceira posição da Liga Portugal, sabe-segue. A mentira, na Liga Portugal, Meu Super agora, os supermercados Meu Super estão a patrocinar a segunda divisão, tal como a BetClick está a patrocinar a primeira divisão. Ok. Portanto, quem é que é o terceiro lugar classificado? É o Benfica B. Portanto, Benfica B não pode ser. Não pode, exatamente. Quem é o quarto classificado neste caso? É o Leixões. Leixões, portanto, grande Leixões, o histórico Leixões em quarto lugar, mas o Benfica B nunca pode ir lá para subir para a primeira, nem depois pode jogar temos também playoffs. Com os mesmos pontos do Primeiro Leixões. lugar e segundo. O primeiro lugar é o Penafiel e o segundo é o Tondela. O Penafiel tem feito grande jogo, grandes jogos, o Tondela também. O Tondela é dos clubes que desceu há 2 ou 3 anos. Mas depois... e que tem estado também em grande forma este ano na segunda divisão. Sim, e depois com os mesmos pontos do Leixões temos o Académico de Viseu e o Chaves, com 18 pontos. Outros 2 clubes, o Chaves que desce o ano passado, mas que quer voltar a subir outra vez. Claro. E o Académico de Viseu, que também há uns 2 ou 3 anos que andava ali na altura em que era treinada pelo... Jorge Costa, que está agora na estrutura do Futebol Clube do Porto, também fazer umas grandes exibições e até chegaram inclusive a terceiro lugar, mas acho que depois desceram. E Jorge Costa no AVS o ano passado, quando o AVS, porque este ano subiu o AVS, Nacional e Santa Clara. O AVS que elimina o Portimonense nos playoffs. Portanto, o histórico antigo Aves, agora AFS, porque é Aves Futebol SAD, que é assim que está designado. O AVS era o Aves Futebol, Aves SAD. Mas pronto, passando à frente, estamos então, neste caso, poderia ser Leixões, à 11ª jornada, poderia ser Arouca contra Leixões no playoff. Exatamente. Vamos subir um bocado na tabela, depois nós temos Estrela da Amadora, temos Boa Vista, AVS, mas vamos tentar subir aqui até ao 7º lugar para dar aqui um destaque também ao Famalicão, que está a fazer um grande campeonato, a equipa de domingo, sim, de Famalicão. Este primeiro terço do campeonato está a ser muito interessante pela parte do Famalicão, que reforçou-se muito bem, já tinha bons jogadores. O Famalicão sempre teve uma boa equipa, sempre lançou grandes jogadores. Tivemos o Pote, que saiu do Famalicão,
tivemos outros jogadores também a sair do Famalicão para grandes equipas e, portanto, o Famalicão nos últimos anos tem tido uma evolução muito boa. O Famalicão, que desde a sua subida um ano antes do Covid, se não me engano. Sim, penso que sim. Foi um ano antes do Covid. Até foi na época 18-19, 19-20, ou 18-19 ou 19-20 que eles subiram. Foi por aí, sim. Fizeram uma grande... Aliás, não foi na 19-20, eu lembro-me, porque foi nesse ano em que eles até terminaram, acho que foi para a praia das seleções em sexta jornada, estava em primeiro lugar e até se falava que o Famalicão poderia ser campeão, mas há uma sexta jornada... Era complicado. Exatamente, mas nunca é impossível, não é impossível. Não, exato, nós já temos o caso do Leicester em Inglaterra em 15-16, portanto. Sim. E o Famalicão, na zona do ataque, foram buscar praticamente um ataque novo. Começando aqui por Sorriso, que tem feito também uma grande... Sim. Sorriso que foi comprado em definitivo ao Red Bull Bragantino, brasileiro de 23 anos, o que atua pela ala. Neste momento, a minha informação é que ele está lesionado. Sim, neste momento é capaz de estar lesionado. Sim, tenho aqui também essa informação. Está aqui lesionado, tenho aqui o boletim médico. Sim. Depois temos Mário Gonzalez, jogador que está emprestado pelo Los Angeles FC, mas jogador que tem passagem cá em Portugal pelo Tondela e pelo Sporting de Braga. Avançado espanhol de 28 anos. Também foram buscar Gil Dias, em definitivo, jogador que passou pelo Benfica, já tinha estado no Famalicão na época 2021. Depois teve uma passagem pelo Benfica, Stuttgart e a Legia de Varsóvia e agora voltou também com um grande começo de temporada, já leva 3 golos. Também foram buscar... São grandes clubes, tanto Stuttgart da Alemanha, Legia de Varsóvia da Polónia. Também foram buscar o jogador com passagem pelo Vitória e pelo Sporting, Rochinha, o extremo de 29 anos também... Que volta ao Minho, Rochinha, depois de estar no Vitória, exatamente. E tem sido titular neste Famalicão. Portanto, eu aqui já te dei quatro nomes. Este espanhol... O Famalicão, que é uma equipa consistente e que nos últimos anos nos tem habituado a ter grandes jogadores e grandes exibições. Sim, também temos Gustavo Sá, que é para mim uma jovem promessa, tem apenas 20 anos. Acho que há de ser o futuro da seleção nacional. Youssouf, sem palavras, o médio francês tem sido destaque nestes últimos anos na primeira divisão. E depois temos outros jogadores interessantes, também a volta de Rafa Soares, o defesa esquerdo que teve passagem pelo Vitória, estava no PAOK nas últimas 3 épocas, regressou agora ao futebol português. Portanto, bom começo de época da parte do Famalicão, ainda falta muito jogo até ao final. Vamos ver se consegue manter esta forma, exatamente, esta consistência, e se consegue ir pelo menos, acredito que seja um sonho deles voltar às competições europeias. Exatamente. E agora o Vitória, 6º lugar, perde o último jogo nos Açores com o Santa Clara por 1-0. Exatamente. É sempre uma deslocação difícil. Sim. Nos Açores é sempre complicado, até porque Santa Clara em casa joga muito, muito bem. Sim. Vitória, o que é que tens a dizer sobre o Vitória? O Vitória é uma equipa que anda sempre nesta zona, não é verdade? O Vitória é sempre uma equipa que é desta zona da tabela, 5º, 6º lugar, joga um bom futebol, sempre, todas as épocas. É raro tu vês um Vitória que joga um fraco, Vitória, um futebol fraco. Por menor da Conference League. Exatamente, está a jogar a Conference League e muito bem, exatamente, está aqui a representar Portugal muito bem. Exato, acho que optaram por fazer contratações mais cirúrgicas. Houve jogadores que saíram, jogadores que entraram. Tivemos o regresso do Nelson Oliveira ao nosso campeonato, já cá tinha estado o ano passado, mas é o ponta de lança que já tem 33 anos, bastante experiência, jogador que também já tinha passado pelo nosso campeonato há alguns anos. Um jogador que estava no Nacional a época passada, que é Chuchu, o venezuelano de 26 anos, também tem estado com algum destaque. Nacional na segunda. Exatamente, e aqui um reforço de um jovem jogador brasileiro que veio do Curitiba, que é o Caio César. 20 anos. Falámos dele no último episódio, exatamente. Foram buscar também o destaque da Liga 2 o ano passado, que foi Telmo Arcanjo, que era jogador do Tondela, fez uma grande temporada a época passada com 8 golos e 6 assistências. Portanto, o jogador destacou-se muito bem. E depois tem jogadores que já são considerados bons jogadores, que é Tiago Silva e Thomas Andel. Isto hoje não me largam. Estás famoso hoje estás famoso. E basicamente o Vitória tem aqui uma equipa de qualidade com o Tiago Silva, Tomás Andel no meio campo, também já falámos muitas vezes dele aqui no podcast. Também tem Nuno Santos,
Samu, que estava no Vizela, que foi recém-despromovido. E a defesa também é boa, tem Tomás Ribeiro, Bruno Gaspar, já passou pelo Sporting, Jorge Fernandes e Borevkovic, que é o destaque, juntamente com Bruno Varela na baliza, que já é o titular do Vitória há alguns anos. Portanto... E agora vamos ao Braga. E agora vamos ao Braga, exatamente. Braga que esta época que perdeu na última jornada 4-2 com o Sporting, depois de estar a ganhar 2-0. 2-0 ao intervalo, exatamente. O Braga, como é que eu ia dizer? Esta época não tem tido sorte, não é questão de sorte. Acredito que o Braga acho que este não ano tem corrido tão bem ao Braga como eles como estavam esperava. à espera. Assim, já é a época passada, com os reforços todos que fizeram. Eu acho que houve aqui uma questão que foi a troca de treinador. Sim. Eu acho que o treinador aqui influencia muito. Não que eu não tenha atenção, o treinador que está no Braga, o Carlos Carvalhal já passou pelo Braga, é um grande treinador. Na altura vocês lembram-se que ele saiu para a Grécia. Sim. Para o Olympiacos. Foi para o Olympiacos na altura em que esteve no Braga. Acho que ele que sucede aqui a Daniel Sousa, que veio do Aroca ano passado. Não, aliás, ele foi do Braga para o Celta, depois para o do Celta de Espanha, depois do Celta é que foi para o Olympiacos. Exatamente. Ele que sucede a Daniel Sousa, que o ano passado fez aquela época incrível no Aroca e que não teve bons resultados. Portanto, ele que sucede o Daniel Sousa, que depois sucede a Artur Jorge. Houve aquela questão toda, que houve aquela polémica em que o treinador do Braga, na altura, o Artur Jorge, não ficou muito bem visto pelo presidente. Portanto... E acho que o Braga perdeu um bocado aqui, porque com o Artur Jorge, vocês lembram-se que eles no Santiago Bernabéu fizeram aquele grande jogo? Sim. Eles que em casa também, eles na altura calharam com o Real Madrid, ajuda-me, na altura que foram à Champions foi Real Madrid... Eu posso tentar já não me lembro. Já sei que foi um grupo muito, muito forte. Foi um grupo bastante forte. Eles até que ficaram em terceiro e que iram para a Liga Europa. Foi o Nápoles? Foi Nápoles, Real Madrid... E União de Berlim. E União de Berlim, exatamente. Eles que ganharam a União de Berlim. 3-2, em casa do União de Berlim. Eu estou um bocado constipado, por isso é que eu estou... Sim, tranquilo. Sim, exato, eu acho exatamente isso mesmo. Portanto, na altura o Artur Jorge era treinador do Braga e nota-se aqui uma grande diferença. O Artur Jorge... E não estou a dizer que não façam isso agora, Carlos Carvalhal, mas acho que é uma grande diferença entre Artur Jorge e Carlos Carvalhal, porque o Artur Jorge tinha... É aquela raça de Braga, percebes? Sim. Ele já vinha de trás, ele já vinha das camadas jovens de Braga, ele conhece a equipa. Exatamente. Um bocado como o Amorim na altura, antes de ir para o Sporting, ele vinha das camadas jovens. Sim. E se tu reparares, foram os dois últimos treinadores que o Braga teve, em que o Braga realmente poderia sonhar com alguma coisa. Sim. Portanto, na altura o Ruben Amorim teve 8 jogos, a fase inclusive aquela exibição que vence o Benfica na Luz. Na época foi em 2020, em janeiro de 2020, ainda Ruben Amorim é treinador do Braga, e agora Artur Jorge, inclusive também com o Artur Jorge o Braga já conseguiu ganhar o Benfica. Portanto, eu acho que estes dois treinadores, Ruben Amorim e Artur Jorge, foram os dois últimos treinadores que o Braga teve, foram grandes treinadores, na minha opinião. Sim. Porque são aqueles que são aqueles dois treinadores que vêm das bases, que conhecem os jogadores, conhecem as equipas do Braga e que sabem o que é que podem fazer. Sim. Agora, Carlos Carvalhal, não me recordo se ele veio da base, mas eu acho que não. Eu acho que ele não veio da base, mas já teve uma passagem pelo Braga, isso eu lembro-me antes de ir para o Celta. Portanto, eu acho que na minha opinião... Ele já tinha estado no Braga em 2006, mas ele estou a dizer nas camadas jovens. Não. Teve em 2006, 2007, mas não. Como treinador, também, exatamente. Já é a terceira passagem dele pelo Braga, exatamente. Braga, portanto, eu acho que Artur Jorge foi um dos... Ele que agora está no Botafogo, e muito bem, está a fazer uma grande época final da Libertadores. Sim, esperemos que ganhe. E em primeiro lugar, até ao momento. Até ao momento, exatamente. E esperemos que ganhe, porque era muito importante termos um Botafogo a ganhar. E vamos ver se o Botafogo não dá uma de Botafogo, como perdeu aquele campeonato de 20 pontos de diferença. Ainda agora a última jornada empatou e o Palmeiras ganhou, portanto diminuiu ali, está a 4 pontos. O Palmeiras está a 4 pontos do Botafogo. Faltam 6 jornadas, não tenho para acabar o Campeonato Brasileiro. Vai ser um final de campeonato ao rubro. E esperemos que ganhe, porque era o terceiro era o terceiro ano consecutivo que tínhamos um treinador português a ganhar o Brasileirão. Ano passado, não, desculpa, o ano passado não foi o Palmeiras. Foi? Não foi o Atlético, não. Espera aí. Ano passado foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras e antes é que foi o Atlético Mineiro. Assim é que foi. É capaz de ser. Deixa-me aqui ver, espera aí. Ora, veja isto. Mas pronto, estava-te a dizer que é a minha opinião, e acho muito sinceramente que foram os dois únicos treinadores que o Braga teve que realmente puxaram pela equipa. E agora, enquanto vês isso, e não é por falta de jogadores, porque nós tínhamos falado, o Braga, época passada, fez contratações
Ok, desculpa, então Força. afinal eu tinha razão no início. É o terceiro ano consecutivo que um treinador português pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Tinha razão Não no foi início. bicampeão, não foi? Foi bicampeão. O Palmeiras. Foi, exato, o Atlético Sim. de Minas, exato, portanto, foi Palmeiras 2018, depois Flamengo bicampeão, porque teve o primeiro ano com o Jesus e o segundo ano, já não lembro quem é que é o treinador, Sim. que conseguiu, deixa-me aqui ver o que é que foi. O Dorival Júnior? Não sei. Confirmo-te já em 2020, que foi o ano a seguir ao Jorge Jesus voltar para Portugal. Então não foi o Dorival. Foi Maurício Sousa. Ok. Maurício Sousa, Rogério Ceni, eles tiveram aqui Então quatro foi o Rogério treinadores. Ceni. Tiveram aqui 4 treinadores numa época, porque foi a Pois. altura da saída do Jorge Jesus, Pois, quando o Jesus regressa a Portugal para o Benfica. Portanto, exatamente, pode ser o terceiro ano consecutivo em que há um treinador a Português. ganhar o Brasileirão. Mas, Exatamente. voltando aqui ao Braga, a tua opinião Pronto. do Braga? Só o Braga tem uma equipa forte. Já o ano passado tinha, saíram jogadores, mas voltaram a contratar também muito bem. Tivemos a chegada de Roberto, espanhol, o Gabri também espanhol, o Rafi Guitano, que fez uma época incrível ao serviço do Estoril, o João Marcos, que também fez uma boa época ao serviço do Estoril, 2 jogadores aqui a chegar do Estoril, e depois também o marroquino El Ozani, que é o melhor marcador do Braga até o momento. Ricardo Horta, não precisamos de palavras para o descrever, nós já o conhecemos muito bem. Foram buscar emprestado o Ismael Garbi, mentira, não foi emprestado, foi comprado em definitiva, não tinha essa informação, que é da base do Paris Saint-Germain, espanhol de 20 anos. Também Tiago Alguera, jovem jogador do Uruguai, 18 anos, mas não tem tido, só tem um jogo ainda este ano. Foram buscar o alemão ao Hannover, se não tenho erro, exatamente, ao Hannover, que é o Harry Mbik, de 21 anos apenas. E lá está, Yuri Ribeiro também volta ao nosso campeonato, jogador que era do Legia de Varsóvia, se não estou em erro, posso confirmar exatamente, era do Legia de Varsóvia, exatamente. João Ferreira está emprestado do Watford, João Ferreira que é formado no Benfica, teve passagens também pelo Vitória e pelo Rio Ave. Portanto, não é por falta de jogadores. O Braga, lá está, estamos a falar no último jogo, ganhar 2-0 a um Sporting, não conseguiu, lá está, não teve forças, lá está, ao intervalo. E se calhar não houve a mentalidade, se calhar não conseguiram transmitir ao intervalo a mentalidade de vamos ter de segurar isto porque é um jogo importante para nós. Não houve isso, nem se calhar da parte dos jogadores, nem da parte do treinador. Eu não sei como é que funciona, se calhar, como estavas a dizer, o Arthur Jorge tem aquela cara de pessoa, se calhar é tipo Sérgio Conceição, podemos aqui ter um termo de comparação, é uma pessoa com raça, um treinador que quando está a ganhar vai fazer tudo para continuar a ganhar. Obviamente os outros também querem ganhar, mas tem de transmitir isso para os jogadores, tem de transmitir, claro que não é ameaçar, mas tem de transmitir essa vontade de ganhar o jogo e não perder os 3 pontos, porque com uma vitória da primeira parte 2-0, sim. Dificilmente se perde por 4-2. Não é qualquer equipa que consegue fazer isto, mas o Braga teve essa proeza, infelizmente ou não, felizmente para o Sporting e felizmente para o Sporting de Braga. Santa Clara, a surpresa do nosso campeonato. Contra o Vitória, 1-0. Exatamente, e que surpresa agradável. A gente gosta sempre de ter estas surpresas porque a Liga tem de começar a evoluir, não serem sempre os mesmos nestas posições. E espero mesmo que o Santa Clara mantenha esta boa forma. Porque o que era o Santa Clara pela primeira vez na sua história? Eles já tiveram numa. Não, acho que não chegaram a ir à Conference League, ou chegaram? Eu acho que não. O Santa Clara chegaram, não. Foi o Famalicão que até jogou contra o Famalicão e o Paço de Ferreira. Exatamente. Primeira Conference League, inclusive o Paço de Ferreira joga com o Tottenham. Sim, e depois também houve aquela situação do Rio Ave que já falámos contra o Milan, mas isso pronto. Não, mas isso foi para a Liga Europa. Para a Liga Europa, exatamente. Que perde nos penaltis. Exatamente. O Santa Clara, esperemos que continue assim a fazer uma temporada que ninguém esperava. Sim, está a fazer uma grande temporada Santa Clara. Subiu divisão, não fez muitas contratações, não foi uma equipa que tenha contratado muito. Se tu olhas para o plantel, se calhar conhece um ou outro jogador, mas muito brasileiro neste plantel a maioria do plantel do Santa Clara é portugueses e brasileiros, tem apenas um argentino. Sim, a equipa treinada pelo Vasco Matos. Exatamente, tem apenas um argentino que é o guarda-redes suplente, depois é muito brasileiro e muito português. Jogadores que a gente sabe que são bastante habilidosos, o jogador brasileiro tem bastante técnica, é bastante habilidoso, e basicamente lá está, eu não tenho palavras para o Santa Clara porque está-me a surpreender e ainda bem, a gente gosta de ter estas surpresas e espero que continue com esta boa fase. Aliás, porque... uma equipa que sobe da segunda divisão campeão e está a fazer uma excelente época. Exatamente. Em quarto lugar
E num jogo que era importante, este jogo que jogaram contra o Contra a Vitória, Vitória, eles exato. estavam em sexto lugar, o Vitória estava em quinto. Sim. O que é que acontece? O Santa Clara beneficia com a derrota do Braga, Sim. frente ao Sporting, e ganha em casa frente ao Ao Vitória. Vitória. Portanto, o Santa Clara foi uma jornada ótima para eles. Sim, 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 sim. Pá, E, aliás, e o Vitória que tem vindo aqui, o Vitória no último, portanto, o Vitória é eliminado na Taça da Liga, ganha na Liga Europa e depois perde para o campeonato. Eu não sei como é que ficou o último jogo deles antes da Conference League. o que é da Vitória? O último jogo do Vitória antes da Conference League ganhou Foi o ao Moreirense. Moreirense, Ganhou 1-0, 1-0 ao sim. Moreirense, portanto, depois de 2 jogos consecutivos, ok. É eliminado da Taça da Liga, perde aqui contra o Santa Clara, mas ganha na Conference League e o Vitória deve estar. O Vitória, parece-me a mim, que neste momento está concentrado em passar a primeira fase da Conference League nos 8 primeiros. Sim, porque está Nos- a eu ter um digo- grande e destaque na arrisco-me a Conference dizer- League. E arrisco-me a dizer nas 8 primeiros. Sim, 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 sim. Eu já tínhamos falado, não sei se foi no podcast, não me recordo ou se foi fora do podcast, que o Vitória, parecendo que não, com os adversários que tem na Conference League, É um dos candidatos a ficar nos 8 primeiros. Sim, exatamente. E eu não digo a ganhar porque é sempre complicado, porque temos Tem o equipas como Chelsea, Real Betis e Fiorentina, que Sim. são se calhar Fiorentina chega a 2 finais, perde as 2. Mas Sim. também é uma das candidatas. é uma das candidatas, sim. Para mim são os 3, mas eu se calhar colocaria logo o Vitória em quarto lugar ou quinto. Portanto, não está longe. E Queres que eu seja sincero? Eu acredito que o Vitória possa ir muito longe nesta Conference League. Até porque não digo que é uma... Claro que se tivéssemos um dos 3 grandes na Conference League, era candidato a ganhar. Ponto. Era. Agora, um Vitória, um Braga na Conference League são fortes candidatos a irem muito longe e quem Sim. sabe à final. Não digo ganhar porque nós dizer ganhar já é ter muita fasquia. E com a Liga Europa que nós temos lá o Real Betis, temos lá o Chelsea. no o caso da Fiorentina. Conference League, não a Liga No caso da Europa. Conference League, Sim, sim. sim. Estou a falar Disseste agora a Conference Liga League. Europa, só por causa disso. Desculpa. Disseste agora a Liga Europa, por isso é que enganei-me. estava a No corrigir. caso da Conference League, portanto, tendo um Braga, um Vitória, são candidatos a ir muito, muito longe. E atenção, e até arrisco-me dizer que se o Braga tem tido a equipa que tinha o ano passado na Champions Sim, e estava na Conference League, poderia ter sido um dos candidatos a ganhar. sim, a ganhar. E sim, sim, Com a sim. equipa que tinha, faz frente a frente ao Real Madrid no Santiago Bernabéu. Com a equipa que o Real Madrid tinha. Sim. Faz frente a frente ao Nápoles. Ganha a União de Berlim as 2 vezes. Portanto, o Vitória este ano é um dos candidatos a ir Sim. muito, muito longe. E quem E sabe à acredito, final. e acredito que sim, e acredito que vá. Vamos Continuando passar ao aqui, terceiro lugar. Vamos ao Benfica, terceiro Sim, classificado. está com jogo a menos. Um jogo a menos, que é o jogo contra o Nacional. Grande vitória frente ao Futebol Clube do Porto. Uma vitória Sim. que eu sinceramente não esperava. Sim. Esperava, sim, ou uma vitória do Porto, ou um empate, ou uma vitória do Benfica. Não É o que eu esperava, mas Acho não... que ninguém esperava Atenção, eu não estou a dizer que não esperava que o Benfica ganhasse. Eu estou a dizer Sim, que sim. não esperava o resultado. o resultado, sim. Esperava uma vitória de um de ambos ou um empate. Porque Foi um porque Porto muito ultimamente- apagado. Ultimamente nós não conseguimos prever um clássico, uma vitória. Porque não Para- dá. Nós para. tivemos o caso do Benfica o ano passado, estava a lutar pelo campeonato frente ao Sporting, perdeu 5-0 no Dragão. Sim, podemos O Porto agora este ano juntar. o Porto este ano, desculpa Daniel, Sim, estava força, a perder, está a lutar o campeonato, agora está a 6 pontos do primeiro classificado do Sporting, estava a lutar, está a lutar, Sim. tal como o Benfica, mas é quem está mais perto do campeonato e perde 4-1 na Luz, portanto não dá para prever quem é que poderá ser. Portanto, sinceramente, estava à espera ou de uma vitória de um ou dos dois ou um empate, mas não estava à espera de uma vitória categórica que foi deste Benfica. Uma de grande Bruno Lage exibição. frente ao- Uma grande ao- exibição. Sendo que o Futebol Clube do Porto este ano só ganha o Clássico frente ao Sporting na Supertaça. Sim. Porque ninguém sabe o que é que se passou na equipa do Sporting. E é mais do que claro. O Rubén Amorim na altura veio falar. Depois vai ao Alvalade, perde e vai à Luz e perde. Portanto acho que aqui a equipa... E já lá vamos falar do Porto, mas... pronto, Era o que eu falar te ia do dizer. Benfica. Nós até podemos juntar aqui as duas equipas, como houve clássico agora no último jogo. Podemos agora abordar o Benfica e o Porto de seguida, Sim, para depois exatamente. falarmos logo do primeiro lugar, que é o Sporting. Assim, o Benfica mudou completamente Desde a chegada de Bruno desde a Lage. chegada de Bruno Lage. Teve uma Completamente, e tem estado numa sequência de vitórias, apenas perde com o Bayern de Munique, ganha com o Feyenoord 4-0 também. E com o Feyenoord, exato, ia dizer isso, Bayern de Munique e Feyenoord, perde 3-1 em casa e perde 1-0 fora. Exato. Ah, Com uma péssima abordagem frente ao Bayern, mas isso são águas passadas. O Bruno Lage tentou utilizar uma estratégia diferente, pensava que ia se calhar surpreender a equipa de Munique, mas não aconteceu e a equipa alemã foi bastante superior aliás, ao o Benfica. eu vi o jogo contra o Bayern, o Benfica estava completamente estacionado atrás. Sim, sim, sim. E vou-te ser sincero, o Benfica só não perdeu por mais, felizmente para nós, para Portugal, porque é assim, se nós formos ver o ranking,
nós este ano estamos a fazer as melhores pontuações dos últimos tempos. Sim, sim, sim. Vitória está a ganhar, o Braga também está bem, o Porto, pronto, tem. Sim. O Porto que usou o jogo com o Manchester perde ali do canto, com o Lazio perde. E o Braga empata. podia estar melhor, que o Braga Sim, o está Braga só podia estar melhor. O Braga só tem equipa para estar tem, melhor com os adversários. tem derrota e empates e Sim. tem uma vitória apenas na Sim, Liga Europa. foi em casa, a vitória, aliás. Portanto, aqui o Benfica, felizmente, não leva mais, porque a Anatoly Turin teve muito bem. Teve muito bem nesse jogo, sim. Aliás, no outro dia estava a falar que o Benfica não perde por mais por causa do guarda-redes, e a verdade é mesmo essa. E ainda tu agora estavas a dizer, e bem, que Bruno Lage tenta surpreender a equipa alemã, sim, a equipa alemã, mas não consegue. Portanto, a abordagem foi uma má abordagem, e viu-se completamente também a partir do momento em que mudou a tática. sim, jogou com 3 centrais, não foi? Sim, não correu bem. Agora contra este Porto foi um Benfica avassalador, um Benfica que já tinha jogado assim contra o Atlético. Para mim foram os melhores 2 jogos do Benfica que eu também tenho assistido. Foram os melhores 2 jogos desta época, e não apenas pelo resultado, porque até podia se calhar ter ficado 2-0, mas se tivessem criado, em vez dos 4 golos, se tivesse ficado 1 ou 2-0, mas tivessem criado as oportunidades de golo, que é isso como estou a referir. O Benfica foi sempre avassalador nesses 2 jogos, teve sempre perto de marcar o próximo, teve sempre a rematar à baliza, sempre em cima do jogo com a posse de bola, sempre a dominar no meio campo adversário. Portanto, o Benfica fez isso contra o Porto marcou aquele gol também por um erro de Otamendi, e basicamente o Benfica muito superior a este Porto. O Porto marca aquele gol pelo erro de Otamendi. Sim, exatamente. O Porto marca aquele gol devido ao erro do central argentino. E Samu, que também tem feito um grande campeonato Samu este ano. Samu tem estado muito bem. Muito bem, exatamente. Falando agora do Porto, o Samu foi uma das grandes contratações desta por apenas nova era 15 do milhões. Futebol Clube do Porto, desde a presidência até ao treinador, porque mudou por completamente a estrutura toda do Porto. Eu acho que o Porto neste momento não está preparado para os grandes jogos, incluindo ligas europeias. Sabes que Vítor Bruno não tem tanta estaleca, mas nestes isso é normal, jogos... é um treinador adjunto. Sim. Isso é compreensível, mas aqui nós falámos na altura, o que André Vilas-Boas quis fazer foi a mesma coisa que fizeram com ele, que Pinto Costa fez com ele. Exato. O que é que acontece? Vítor Pereira era treinador de André Vilas-Boas na altura em que ganham a Liga Europa, e o que é que fizeram? O Vilas-Boas sai, o que é que vai parar junto dele? O que é que vai para o treinador principal? Trocaste. Sai Vítor Pereira, entrou o André Vilas-Boas. Não. Saiu o Vilas-Boas na altura em que o Vilas-Boas vai para o Chelsea e depois ganha a Liga Europa. Sim. E quem é que era o adjunto dele? Vítor Pereira. Ok. E o que é que aconteceu? Vítor Pereira ficou no lugar de Vilas-Boas. Então foi isso, exato. E ele não estava à espera, certo? Não estava, certo. Ele próprio disse. E o que é que acontece? Ele quis fazer um bocado daquilo que lhe fizeram, que é despechar o Sérgio Conceição. Sim. E ficar com o Bruno para ele. Para ele, para treinador. Sim. Agora, o que é que eu acho, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? É que eu acho que o Porto não está preparado neste momento, nem Vítor Bruno estão preparados neste momento. O Porto, que é uma das grandes equipas de Portugal e que faz épocas incríveis, como foi a época em que ganhou a Liga Europa e ganhou o campeonato sem qualquer derrota, sim, em 2010, 2011, em que faz uma mudança radical na sua estrutura, mas uma mudança completamente radical, e num ano, isto já é o segundo ano, ou seja, eles foram campeões na época 21-22, depois é Benfica, depois é o Sporting. Portanto, há 3 anos, o Futebol Clube do Porto, quando foi campeão, aliás, o Porto até no primeiro ano, 2021, em que o Sporting é campeão 19 anos depois, o Porto poderia ter sido campeão porque apenas ficou 5 pontos, se houvesse mais jornadas até poderia acontecer. Depois, nessas épocas, já se começou a notar, depois do Porto ser campeão, já se começava a notar ali alguma instabilidade dentro do clube. Sim. Agora, acho que essa instabilidade acabou, mas há ali qualquer coisa ainda que tem que ser mudada. Sim. Isto porquê? Porque o Porto não tem estaleca neste momento, e não sabe o que é que vai acontecer no fim do campeonato. Ainda podem ser campeões, porque a mentalidade pode mudar, o treinador pode mudar. Sim, exato. Eu acho que o Futebol Clube do Porto neste momento não tem estaleca para jogos grandes e não tem capacidade para estar em competições europeias. É uma equipa diferente, é uma equipa renovada. Não tem tantos jogadores como tinha o ano passado. Alguns dos jogadores, por exemplo, Fábio Vieira veio por empréstimo. O Samu foi a contratação que ninguém estava à espera. Sim, ninguém 15 estava à milhões espera. apenas, sim. Portanto, ele que foi campeão olímpico por Espanha. Sim. Portanto, eu acho que o Futebol Clube do Porto, e tu concordas comigo, que o Futebol Clube do Porto neste momento não tem estaleca para jogos grandes e ao mesmo tempo estar em ligas europeias. Exato, não consegue conciliar os dois. Exatamente, o Porto tem que ter
estabilidade primeiro e depois conseguir ir aos dois. Classificou-se, ficou em terceiro lugar o ano passado, classificou-se para a Liga Europa. Exato. Okay. E o Benfica agora ganhando, vai passar à frente do Porto, com o jogo em atraso, fica um ponto à frente. Exatamente. Passa e fica a 6 pontos do Sporting. Exatamente. E agora falando do Sporting, para terminar... E falando agora do Sporting, exatamente. É assim, deixa-me só terminar aqui o Porto. Portanto, com isto, o que é que eu tenho a dizer? Eu acho que o Porto, quando ganhou a Supertaça, bem ganha, teve mérito. Aí teve mérito o próprio Bruno, confundo um bocado. O próprio Vítor Bruno veio dizer que tiveram mérito na conquista, e tiveram, porque não é qualquer equipa que a partir de 3-0 vai ganhar 4-3 numa Supertaça, seja numa Supertaça, seja num jogo de campeonato. É difícil, mas acontece. Já vimos este ano. Depois daí, pronto, as únicas derrotas que têm são os jogos grandes e as competições europeias. Tem um empate com o Manchester, ganharam o Hoffenheim, perderam Calásio, portanto, e perderam com o Benfica e com o Sporting, os dois fora. Agora a questão é, vamos ver em casa quando receberem o Benfica e o Sporting. Pode ser diferente, a atmosfera é outra, exatamente. O Porto em casa, em épocas que já tem perdido em casa dos rivais, ganha em sua casa. Portanto, vamos ver. Pode ser que a minha teoria que eu tenha, que é, não tem Staleca este ano não tem equipa, não tem à vontade para ter as duas competições em jogos grandes, muda até ao final da época, porque eles estão em zona de playoff na Liga Europa, se eu não me engano. Sim. E agora falar então do Sporting. O Sporting é o Sporting, não há muito a dizer, 11 jogos, 11 vitórias, a continuar o bom futebol da época passada, não é? Ruben Amorim, agora com a saída, e vamos falar nisso noutro episódio. Fez o que mais nenhum treinador fez na história do Sporting, na minha opinião, e nos últimos 4 anos e meio, certo? Que foi o tempo que ele cá esteve. 4 anos e meio, sim, foi desde a saída do Braga, exatamente. Teve a época em que foi campeão, depois ficou ali 2 anos, pronto, sem ser campeão, e agora ficou 2 anos a construir uma equipa. Exatamente, e houve uma evolução extremamente, digamos, radical, porque o primeiro guarda-redes que ele usou, se não estou em erro, posso estar a falhar, acho que foi Renan Ribeiro. O primeiro guarda-redes que ele usa, não me lembro. Eu acho que foi Renan Ribeiro, mas houve uma evolução grande em todos os aspectos. Chegou a jogar com Sporar e agora joga com Gyökeres, que é um jogador que é o Gyökeres. Não há palavras para descrever este avançado. E achas que o Gyökeres fica em janeiro, agora com a saída do Ruben Amorim? Eu acredito que fica até ao final do ano e que no verão seja vendido pela cláusula. Acho que é o que vai acontecer. Há grandes tubarões do futebol europeu atrás do avançado sueco, e acredito que pelo menos até ao final da época, eu acho que ele o Sporting deu-lhe muito, e ele também deu muito ao Sporting, obviamente, e para ajudar o Sporting com o bicampeonato, acredito que ele fica até ao final do ano. Sporting tem feito jogos, o futebol, pronto, ainda vimos agora na última jornada, frente ao Braga, não é qualquer equipa que tenha a capacidade de a perder 2-0 ir ganhar por 4-2, mas dá-me a tua opinião também. Lá está, eu não tenho palavras para falar do Sporting, porque o Sporting nos últimos anos para mim tem sido a equipa portuguesa a jogar melhor futebol. Portanto, o Sporting é o Sporting este ano, não tenho muito, é igual a ti, não há muito exato. Mais a dizer. O que o Ruben Amorim construiu, e agora vamos ver se João Pereira vai dar continuidade a isso. Sim. Porque ele próprio na conferência de imprensa disse que é preciso um tempo de adaptação. É difícil de falar, porque o ano passado vimos o que vimos, com competições europeias e tudo. Foram buscar Gyökeres, foram buscar Yulman, jogadores que não vou dizer que não eram conhecidos. Sim. O Gyökeres foi na altura, se te lembras, e se quem nos está a ouvir lembra-se, que o Gyökeres não era para vir para o Sporting, mas depois lá conseguiram, com a ajuda do Hugo Viana, lá conseguiram. E o próprio Frederico Varandas disse em entrevista que a mulher também dele teve, a mulher porque é sueca, a mulher de Varandas. De Varandas, sim. Também teve mão nisso. Ele disse no Alta Definição. Eu vejo os altas definições todos. Boa. Não perco um. Estive agora a ver do Girinhas. Portanto, vou fazer aqui publicidade a Daniel Oliveira. Já sabes, se quiseres. Continuando. Portanto, acho que o Sporting neste momento não tenho palavras para... Não tenho, porque é assim, é dos clubes que está a praticar melhor futebol. Ainda não perdeu nem na Liga dos Campeões. Exato. Portanto, o jogo que toda a gente previa que iria perder, ganha 4-1 ao City. Exatamente. Vai receber um Arsenal. Se eu acho que o Sporting pode ganhar ao Arsenal com o João Pereira, pode. Se eu acho que vai acontecer, não sei.
Sim, que exato. vai ser o primeiro jogo de João Pereira ao comando dos Leões a sério. E é um jogo, Atenção, não e é tiro um mérito jogo... à Taça de Portugal ao Amarante, não tiro, Sim. porque é uma Taça de Portugal e Sim. estamos a falar de uma equipa que está na Liga 3 para uma equipa que está na Premier League. Sim, São dois exato. jogos completamente diferentes e João Pereira vai ter aqui de E depois certeza que do na jogo Taça do Arsenal também um jogo complicado frente ao Santa Clara, que pronto, em lá casa, está. em casa, exatamente. Exatamente. Portanto, vai ser aqui uma época. Aliás, agora vai ser tudo diferente. Sim. Mudança de treinador, não sabemos o que esperar do Sporting. O jogo que vamos avaliar isso melhor será Ao longo mesmo do contra tempo. o Arsenal, para ver se mudou muita coisa ou não em termos de tática. Sim, Acredito porque que esse é não. ou seja, o jogo com o Arsenal é o jogo nessa semana da Champions, jogos são terças e quarta, portanto o Sporting joga na terça, o Benfica joga quarta, o Benfica joga fora contra Contra o o Benfica, Mónaco vai ao Mónaco. Mónaco, vai Sim. ao Principado do Mónaco jogar, o Sporting recebe o Arsenal e o Porto também joga em casa para a Liga Europa. Sim, Se eu é não, isso mesmo. não, acho que o Porto joga. Como é O que é? O Porto jogou fora. O Benfica vai ao Mónaco, sim. Benfica vai ao Mónaco, o Sporting joga em casa com o Arsenal, vê aí o Porto e o Braga. O Vitória é fora, porque o Vitória O Porto jogou. vai jogar fora contra o Anderlecht da Anderlecht da Bélgica. Bélgica. Exatamente. E, E o o Braga vai jogar em casa contra o Hoffenheim. Com o Hoffenheim da Alemanha. Que jogou Exatamente. também contra o Porto. Portanto, não sei, o Sporting só vende. Não sei, porque lá está. Temos de avaliar. A mudança de treinador é um bocado aqui como Bruno Lage. Sim. Nós não estávamos à espera que Bruno Lage fosse fazer o trabalho que está a fazer. Bom, Pode lá ser se conhece o Benfica Roger melhor que Smith. ninguém. Lá está João Pereira, também já vem para além de ter sido jogador do Sporting, também já aquilo que treinou o nós há bocado Sub-23 falávamos. e a equipa B, portanto. É aquilo que nós há bocado falávamos, do Artur Jorge e do Amorim Sim, quando sim. subiram para a equipa principal. Eles, melhores que ninguém, conhecem as camadas jovens do Braga e sabem o que ir buscar. Não é por acaso que foram dos dois melhores treinadores do Braga das últimas épocas. É verdade. Portanto, e é verdade, foram. Ruben Amorim foi o melhor treinador do Sporting nas últimas épocas, foi o melhor treinador do Braga nas últimas épocas e Artur Jorge foi o melhor treinador do Braga nas últimas bem. épocas. É verdade. Sim, sim. Portanto, e aqui Vamos esperar nota-se- por ver agora até ao final do Exatamente. campeonato o que é que vai acontecer. Pode haver surpresas ou não. Depois a gente também há de abordar isso futuramente. Exato, no outro é isso episódio. mesmo. Vamos nos atualizando. Vocês também acompanham isso certamente. Portanto, nós E eu estamos aqui estou-me a só para irritar, porque complementar. tenho aqui os teus fones, às vezes deixo-te ouvir, outras vezes ouço. É, portanto, tem feito aqui um ruídozinho. A gente Não, eu não tenho ruído, eu deixo-te ouvir mesmo. eu eu só tenho- tiro isso o fora meu dos tem fones. feito um ruídozinho. Mas pronto, vamos terminar este episódio por aqui. Exatamente. Espero que tenham gostado. Hoje despedes tudo, pessoal. despeço Até ao mesmo. próximo episódio. Exatamente. Espero que tenham gostado. Digam aí nos comentários também, para quem está a ver no YouTube, o que é que têm achado deste primeiro terço do campeonato. Espero que tenham gostado mais uma vez. Um forte abraço e obrigado. Até à próxima. Até Fiquem ao bem. próximo episódio, pessoal.